Pessoal, então, estamos de volta aí, vamos continuar com a nossa Lei Complementar 87, com o nosso artigo 2º, as ideias da incidência. Vamos passar agora para o inciso 3, que é um inciso bem tranquilo, tá? Bem tranquilo em tese, né? Mas o que eu quero de vocês aqui é que vocês entendam que aqui já está expressa a ideia do serviço de comunicação que é oneroso. Então, a hipótese de incidência delimitada pela Lei Complementar 87, que os Estados vão poder instituir o ICMS, e isso a gente já viu que tem vedação constitucional, inclusive, é a prestação onerosa de serviço de comunicação, por qualquer meio, inclusive geração, emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então a lei complementar traz isso de forma bem ampla, mas a melhor coisa que nós temos que saber para concurso aqui neste momento do nosso curso é que nós estamos tratando de operações onerosas. Nós estamos tratando de operação onerosa. Não dá para a gente falar de operação gratuita aqui. Tranquilo? Beleza? Vamos passar para o inciso 4. O inciso 4 já começa a ser um pouquinho complicado. Então nós temos que prestar muita atenção no inciso 4, no inciso 5 e nos exemplos que eu vou passar para vocês. Tá bom? Olha o que diz lá o inciso 4 do artigo 2º da Lei Complementar 87. Diz que incide ICMS sobre fornecimento de mercadorias. Até aí tudo bem, tudo beleza, tudo bonitaço, porque a gente sabe que fornecimento de mercadorias, operação de circulação de mercadorias incide ICMS. Só que ele diz o seguinte, um fornecimento de mercadorias com prestação de serviço. Mas opa, Diego, prestação de serviço, regra geral, se não for de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, é de competência dos municípios, é do âmbito de incidência dos municípios. Tudo bem, mas nesse caso nós estamos falando de uma coisa conjunta, um fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, desde que não esteja compreendido na competência tributária dos municípios. Então nós temos que ter um fornecimento de mercadoria que tenha uma prestaçãozinha de serviço e que não esteja na competência tributária dos municípios, para fazer incidir o que? O ICMS. Sobre o que? Sobre tudo, sobre todo o valor. Dá um exemplo? Olha ali. Depois a gente vai tratar todas essas ideias que estão expressas lá na Lei Complementar 116. Mas agora eu quero que tu leve comigo essa ideia aqui. A casa dos tapetes. É um estabelecimento comercial. Casa dos tapetes. Casa dos tapetes faz uma venda para a senhora Deise. A senhora Deise Santos compra um tapete lá. Compra um tapete não. Ela vai lá na loja e diz o seguinte: olha, eu quero um tapete, eu quero que instale um tapete no escritório do meu marido. Ele gosta muito de tapetes, eu quero um tapete profissional no escritório do meu marido. Só que eu não quero só comprar o tapete, eu quero que vocês instalem o tapete para mim. Vocês fazem isso? Aí os caras fazem assim: sim senhora, nós fornecemos para a senhora o tapete instalado, bonitaço, tudo isso junto pelo valor módico de R$10.000. R$10.000. Aí eles falam: mas se fosse só o tapete, quanto é que seria? Só o tapete para a senhora seria R$9.000. Mas eu instalo e lhe vendo o tapete por R$10.000. Vale a pena para a senhora vai ganhar dinheiro, faça isso. A Deise Santos vai lá e ok, eu quero tapete instalado. E eles fazem esta venda. Nesse caso especificamente, nós vamos ter o que? Uma operação de circulação de mercadorias junto
com uma prestação de serviço. O cara vai te vender a mercadoria e vai instalar a mercadoria. Nós temos duas coisas. Regra geral, isso aqui não está lá. Não está expresso na competência dos municípios. Depois a gente vai ver a peculiaridade aqui que tem que ter quando a gente estudar a Lei Complementar 116. Mas vamos partir de um pressuposto que essa prestação de serviço não esteja no âmbito de competência tributária dos municípios. O ICMS vai incidir sobre os 9 mil ou sobre os 10 mil? Vai incidir sobre os 10 mil. Olha ali a redação. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendida na competência tributária dos municípios. Incide sobre tudo. O imposto incide sobre tudo. 10 mil reais e não só sobre 9 mil reais. Nesse caso, o ICMS vai incidir sobre tudo. Sobre tudo. Entendeu o desenho? O desenho é ruim, Diego, de ver. Mas tudo bem, eu quero que fique com essa ideia. Que aqui nós estamos tendo uma operação de circulação de mercadoria, que é o que? A venda do tapete. Mais uma prestação de serviço, que é o que? A instalação do tapete. Eu vou botar aqui, ó. A venda do tapete. Que, regra geral, pelo que ele nos diz, seria 9K. E nós temos também, olha ali, ó, uma prestação de serviço. Que é o que? A instalação do tapete, porque tem que colar o tapete, cortar o tapete, botar bonitaço, adequadinho. Nós temos instalação do tapete. Quanto que está lá? 1K. Eu poderia levar vocês a... Se essa ideia tivesse prevista lá na Lei Complementar número 116, estivesse na competência tributária dos municípios, mas não está. Vamos partir do pressuposto que não está. Então, quando nós temos aqui uma operação de circulação de mercadorias com uma prestação de serviço não compreendida lá na 116, o ICMS incide sobre tudo. Como diria o mestre Borba, sobre tudo. Beleza, galera? Tranquilo? Então, nesse caso, incide o ICMS sobre o fornecimento da mercadoria com a prestação de serviço que não está expressa na competência tributária dos municípios. E tendo isso por base, com esta base, nós vamos conseguir lá entender com calma o que está expresso no inciso 5 do artigo 2º, que diz o seguinte, ó: o imposto incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviço. Beleza? Aqui nós temos duas ideias, ó: fornecimento de mercadorias e prestação de serviço. Serviços estes sujeitos ao imposto sob serviço de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Então, no caso do inciso 5, nós temos fornecimento de mercadoria com prestação de serviço também. E essa prestação de serviço está sujeita lá, é da competência do município, está lá expressa na 116. Nesse caso, a lei complementar 116 diz que aqui pode existir a incidência do ICMS. E aqui, neste caso, o ICMS incide sobre a mercadoria. O ICMS, nesse caso, incide sobre a mercadoria. Dou um exemplo. Olha aqui, ó. Opa, lelê. O que é isso aqui? Eu só sei desenhar esse carro. É um doblô. Beleza? Gostaram do meu doblô? Estou eu aqui dentro. Estou eu ali, bonitinho. Careca. Tem que ter a careca. E olhando para o outro lado ainda. E levo o meu doblô lá para a oficina mecânica. Para a oficina. Por que, Diego? Porque o meu doblô aqui deu PT no motor. Deu PT no motor. Levei lá para o cara fazer uma oficina para fazer a retificação
retificar o motor do meu doblô. Meu motor aqui é o do doblô. Tá parecendo uma Kombi aqui, ó. Deu pau. Eu vou levar lá pro mecânico, pra oficina, pro mecânico retificar o motor. Aí o cara chega lá, abre o doblô lá, o motor, e fala: ih, velho. Todo mecânico fala assim, né? E aí tu fala: o que houve, cara? Olha, eu vou ter que botar umas peças aqui nesse caso. Vou ter que botar aqui uma correia dentada, vou ter que trocar vela, trocar pistão, trocar um monte de coisa nesse teu motor aqui, velho, para ele voltar a funcionar. Pode fazer isso? Pode. Mas aí o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma coisa que é uma coisa que é a prestação do serviço, que vai ter incidência do ISS, e outra coisa que é o fornecimento das peças. E as peças vão ter a incidência do ICMS. Mas por que isso, Diego? Porque está lá na Lei Complementar 87 e está lá na Lei Complementar 116. Nós vamos ver com calma isso quando a gente vê todas as hipóteses em que isso ocorre, como isso ocorre, porque isso está delimitado lá na Lei Complementar 116. O que a Lei Complementar 87 diz é que quando esta lei complementar, a 116, a sujeitar essa situação à incidência do ICMS, vai incidir o ICMS. E a lei complementar 116, ela diz que incide o ICMS sobre o fornecimento das mercadorias e não sobre a prestação do serviço. O serviço fica essencialmente sobre a incidência do ISS-QN. Beleza? Pois foi o que eu disse para vocês. Essa ideia, esse quadrinho aqui, olha ali o quadrinho, olha só o que eu quero dizer para vocês, essa ideia da prestação de serviço com fornecimento de mercadoria, essa ideia aqui, olha lá, é a famosa operação mista. Por que, Diego? Porque nós temos uma prestação de serviço e nós temos um fornecimento de mercadorias, e aqui tem o que? Aqui tem um problema sério, cara, que acontece, que é a ideia de dois impostos, dois tributos, dois impostos, cada um de competência de um ente político, onde a prestação de serviço, regra geral, fora aquelas que estão no âmbito do ICMS, que a gente já trabalhou, são de competência do município, enquanto que o fornecimento de mercadoria, uma operação de circulação de mercadoria, está no âmbito de competência do Estado. E aí, quando a economia é muito dinâmica, então acontecem situações que são peculiares, zonas cinzentas, onde a gente não sabe efetivamente o que é que prepondera. E aí o legislador foi lá e disse: não, isso aqui nós vamos regulamentar na lei. E aí a gente lê a Lei Complementar 87, lê a Lei Complementar 116 e entende como é que vai se dar esse tipo de incidência aqui, nesse caso de uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. Vamos olhar o quadrinho que eu fiz para vocês, que eu já falei que eu fiquei nas madrugadas fazendo. A primeira que eu quero que vocês tenham na cabeça, eu já dei o exemplo, é o serviço que não está previsto lá na Lei Complementar 116. Nesse caso, incide o ICMS sobre tudo o que, Diego? Sobre a prestação de serviço e sobre a operação de circulação de mercadorias. Tudo incide o ICMS. Claro, aqui a ideia do legislador é impedir que se transforme uma operação de circulação de mercadorias numa prestação de serviço que não esteja prevista lá na Lei Complementar 116 e se tribute por meio do ISS-QN. Então aqui, o serviço não está previsto na Lei Complementar número 116 e tem também junto fornecimento de mercadoria. Nesse caso é ICMS. Nesse caso é ICMS, e tudo é a base de incidência do ICMS. Beleza? Então esse primeiro caso aqui, tranquilo, vocês nunca mais vão esquecer. Mas tem outros casos, olha ali, ó. O serviço está previsto na Lei Complementar número 116, mas é uma prestação com fornecimento de mercadoria. Mas o serviço está previsto lá, e lá tem uma ressalva. Essa ressalva da Lei Complementar 116 permite a cobrança de ICMS. Lá,
é uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. É. Mas isso aqui está previsto expressamente lá. Isso aqui é prestação de serviço. A ideia, a natureza jurídica preponderante aqui é prestação de serviço. Mas eu forneço uma que outra mercadoriazinha. Nesse caso, se está previsto na Lei Complementar 116 e tem a expressa ressalva na Lei Complementar 116 que pode incidir o ICMS nesse caso, aí, olha ali, ó, incide o ICMS sobre a operação e incide o ISS sobre a prestação. Então ali, ó, operação de circulação de mercadorias, incide o ICMS. A prestação de serviço incide o ISS. Por quê? Porque tem ressalva expressa na Lei Complementar 116 que permite que se cobre o ICMS. E se acaso não tiver ressalva lá na Lei Complementar 116? Olha só, nós começamos com o ICMS sobre tudo e nós vamos acabar com o ISS sobre tudo. Ou seja, é uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria? É. Mas não tem ressalva. Não tem ressalva na Lei 116. A Lei 116 disse é serviço. Ah, mas aqui tem uma prestação, tem uma operação junto. A gente fornece uma mercadoriazinha junto. Não tem ressalva? Não tem ressalva. Então incide ISS sobre tudo. Incide ISS sobre a prestação. Incide ISS sobre a operação. Uma regra geral aqui, né, nem vamos falar sobre a operação. Está dentro do âmbito de incidência. Vamos pensar, por exemplo, eu vou dar esse exemplo depois para vocês, mas o profissional que presta serviço de acupuntura, ele tem que levar lá as agulhinhas, são descartáveis, né? É mercadoria, mas está dentro do âmbito lá porque não tem ressalva na Lei Complementar 116. Quando nós estudarmos a Lei Complementar 116, vocês vão ter tranquilidade para lidar com todos os casos. E aí cada caso tem uma peculiaridade, mas a base, a regra geral que nós temos que sair é daqui desse quadrinho. Então a primeira coisa, estamos falando de operação mista, uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. Nesse caso nós temos que olhar lá na Lei Complementar 116 para saber o que é que vai se enquadrar. O serviço, esse serviço com prestação de serviço com operação de mercadoria não está lá enquadrado na 116, incide ICMS sobre tudo. Ah, mas o serviço é 1/10 do valor da mercadoria. Não quero saber. Tudo é base de cálculo para o ICMS. ICMS sobre a prestação e sobre a operação. O serviço tem também uma operação, tem lá fornecimento de mercadorias. Mas está lá na Lei Complementar 116 dizendo que o ICMS pode incidir, nesse caso, em determinadas coisas. Aí o que acontece? O ISS incide sobre a prestação de serviço e o ICMS sobre a operação de circulação de mercadorias. A gente divide as coisas. Caso ocorra uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria em que esse serviço não tenha a ressalva expressa que permita a cobrança do ICMS, vai incidir o ICMS sobre o valor da nota, vai incidir o ISS, o ISS no valor total da nota da prestação de serviço, mesmo que tenham algumas mercadorias embutidas aí nessa prestação de serviço. Tá bom? Essa é a base, é isso que vocês têm que ter com calma na cabeça de vocês, é esse caminho que vocês têm que ter, e o mais importante vão ser os casos específicos que nós vamos ver quando nós formos estudarmos a Lei Complementar 116. Nós vamos ter que olhar, nós vamos ter que ver caso a caso quais são as ressalvas, quais não são as ressalvas, e aí nós vamos fazer exemplos práticos sobre isso. Tá bom, gente? Beleza? Então tá. Vamos falar agora sobre o parágrafo 1º do artigo 2º, que traz outras hipóteses de incidência do ICMS. Outras hipóteses de incidência do ICMS. O inciso 1, eu quero trazer para vocês, e aqui é uma controvérsia, já não há mais, né, mas aqui foi alvo de uma controvérsia tão grande, que eu quero trazer a história legislativa para vocês poderem entender isso com calma. O inciso 1
do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar 87 dizia o seguinte na sua literalidade: que o ICMS incide também sobre a entrada, olha ali, a entrada de mercadoria importada do exterior. Então, importou a mercadoria do exterior, ela ingressou no nosso território, ela âmbito de incidência do ICMS. Por pessoa física ou por pessoa jurídica. Mercadoria, primeira coisa, tá? Mercadoria. Ainda quando se tratar de bem. Então pode ser mercadoria e pode ser bem. Por que bem? Porque é destinado ao próprio consumo, ou seja, não vai ser comercializado. Ou ao ativo permanente do estabelecimento. E aqui a palavra mais importante nessa nossa redação original da Lei Complementar 87 é aqui a gente falar de estabelecimento. Por que isso, Diego? Porque quando a Lei Complementar fala em estabelecimento, nós temos que ter um exemplo aqui para vocês entenderem o que foi que aconteceu aqui. Pensa comigo. O Walter é milionário. O Walter é milionário e ele quer comprar um Porsche. Não sei nem escrever errado. Vamos mudar. Quer importar uma Ferrari. O Walter é milho e quer importar a Ferrari. Beleza? O Walter é pessoa física. Mas o Walter não tem nenhuma relação com o ICMS. O Walter ganhou na Mega e é milionário. Nunca fez, não tem nada que ver com o ICMS, não tem empresa, não tem nada. O Walter é uma pessoa física, o Walter na Mega Sena é milionário e quer importar a Ferrari lá nos Estados Unidos. E importou a Ferrari. O Walter disse o seguinte: olha só a entidade, o fisco. A lei complementar diz que hipótese de incidência, nesse caso aqui, é sobre mercadoria. Isso aqui não é mercadoria, é um bem meu. E eu não sou estabelecimento, eu não sou contribuinte habitual do ICMS. Não cabe incidir ICMS sobre essa minha importação. Então o fisco fala: vamos olhar lá na Constituição. Vamos olhar na Constituição. E olha ali, cara, o que diz a Constituição. Olha o que diz a Constituição. Estabelecimento. Então nesse caso aqui, o que aconteceu? O Walter se deu bem. Olha, ele não é contribuinte habitual do imposto, não vai sofrer incidência do ICMS. Porque tem que ser contribuinte para ter incidência do ICMS. Ele não está trazendo um bem para circular, não é mercadoria, não vai para estabelecimento. Então já era. Nesse caso não tem incidência e foi exatamente o que os tribunais decidiram. Súmula 660, que diz o seguinte: não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Então, a súmula 660 diz que não incide ICMS nesse caso. Olha, isso dessa ideia dos tribunais ocorreu uma alteração constitucional e uma alteração legal. Se procedeu uma alteração lá em 2001 à Constituição para incluir no âmbito de incidência a hipótese de importação de mercadorias ou de bens, qualquer coisa que seja, mesmo que não fosse contribuinte do ICMS. Olha como é que está a redação atual do inciso 9, a linha A. Incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importado do exterior por pessoa física ou jurídica, e aqui está a alteração mais importante que eu quero marcar para vocês, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Então tu importou, tu não é contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade, vai incidir o tal do ICMS? Vai incidir o tal do ICMS. Essa é a ideia que foi alterada na Constituição em 2001. E aí o que aconteceu com a Lei Complementar número 87? Teve alteração também em 2002, olha ali, ó. O imposto incide também sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior por pessoa física ou jurídica,
E olha o que a Constituição diz. O que a lei complementar diz agora. Ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. E aí, nesse caso, volta lá o nosso amigo, o Walter. O Walter é o quê? Milho. O que ele quer fazer? Importar uma Ferrari. Vai incidir ICMS nesse caso, mesmo se o Walter não for contribuinte? Claro que vai. Mas desde que seja após a alteração da emenda constitucional número 33. Olha só o que diz o STF sobre o ponto. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não incide ICMS sobre importações realizadas por bens destinados ao consumo e ao ativo fixo realizado por pessoas físicas ou jurídicas que não seja contribuinte habitual do referido imposto antes da promulgação da emenda constitucional número 33. Aí o que acontece? Incide a súmula 660. Então, até a promulgação da emenda constitucional número 33 de 2001, não incide ICMS. Após a promulgação da emenda constitucional número 33 de 2001, incide o ICMS. Olha ali, para a gente finalizar o nosso ponto, essa outra jurisprudência do STF mais atual. Olha ali, é constitucional a tributação nas operações de circulação jurídica de bens amparados pela importação. A operação de importação não descaracteriza a classificação do bem importado como mercadoria. A circunstância do destinatário do bem não ser contribuinte habitual do tributo também não afeta a caracterização da operação de circulação de mercadoria. Nesse caso, então, nós temos uma linha do tempo que tem que ser feita aqui, olha aqui, para a gente finalizar esse nosso módulo. Nós temos uma linha do tempo. E nós temos aqui a emenda constitucional número 33 de 01. Antes, se tu for não contribuinte, não incide. E aí aqui nós temos a... Opa, eu vou botar para cá. Súmula 660 STF. Agora, após a emenda constitucional número 33, tu pode ser contribuinte ou pode ser não contribuinte. Não faz diferença, porque aqui incide o ICMS. Incide o ICMS em face das alterações que foram promovidas na legislação. Tudo ok, gurizada? Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta aí com o bloco 3, se eu não me engano, aí, da Lei Complementar 87. Vamos que vamos aí, tamo junto.